A mente que está imbuída de verdade, a mente que mantém a verdade na consciência, deve finalmente descobrir que uma nova consciência está sendo formada. E, quando uma nova consciência é formada, um novo corpo é formado. No sentido da vida humana, o corpo é um instrumento que pode ser usado para o bem ou para o mal. É um instrumento da pessoa que o possui e pode ser usado de forma destrutiva, prejudicial ou pecaminosa. Mas, quando mantemos a mente cheia de verdades espirituais, não há possibilidade de um mal governar o corpo. É apenas quando abrimos nossas mentes para o mal que pode haver efeitos nocivos no corpo. Pessoal, para podermos ter uma visão mais real e profunda sobre esses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de despertar espiritual ou iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o sentido da vida humana. Dentro desses assuntos, mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é o ego? Ô Gilson, aqui nos deparamos com uma pergunta muito importante. Qual será a verdade da resposta desta pergunta? Porque se nós ficarmos no campo das ideias, das palavras, dos conceitos, não estaremos atendendo à verdade da resposta para esta pergunta, como, em geral, nós temos feito com as perguntas. Se você pergunta o que é esse eu, esse mim, esse ego, se você for ao dicionário, você vai ter uma resposta. Se você procurar um especialista, ele irá lhe dar uma resposta. Se você procurar um livro, lá você encontrará uma resposta. Mas essa é a resposta? Aqui a pergunta só pode ser respondida, a resposta real para ela, por você. Ninguém pode lhe dar a resposta para a pergunta: o que é o ego? Você terá que investigar em si mesmo para a descoberta ou a constatação direta dessa resposta. Quando tocamos aqui na questão do eu, do ego, isso requer autoinvestigação, uma aproximação muito íntima, direta, profunda, dentro de nós mesmos, para esta visão, para esta clareza, para esta resposta. Isso requer a presença de um estudo de nós mesmos. Mas aqui já nos deparamos com uma grande dificuldade. É a velha ideia de que, a partir dos conceitos, nós podemos ter uma aproximação real. Estudar a si mesmo, estudar a verdade sobre esse mim, sobre esse eu, ter uma compreensão direta a respeito do que é o ego, nenhuma aproximação intelectual é suficiente. Ficamos apenas no campo das ideias, apenas no campo das palavras, das teorias e das crenças. A beleza de uma resposta para isso consiste na compreensão do que é o ego.
e não do entendimento intelectual do que ele representa. E qual é a diferença? O entendimento intelectual muitas pessoas têm, mas continuam vivendo como pessoas, vivendo ainda presos a essa identidade, que é a identidade do eu, que é a identidade do ego. Se você procura um especialista, os psicólogos, os analistas, os estudiosos da mente irão lhe dar uma resposta. Mas será a resposta do especialista? Aqui a resposta que de fato nós precisamos consiste na compreensão da verdade sobre o eu, da verdade sobre o ego, e não da teoria, do conceito, das palavras. Em geral, nós ficamos muito presos às palavras, às teorias e às ideias. A resposta verdadeira é a resposta daquele que está livre desta psicológica condição de condicionamento mental, que é a presença do próprio eu, que é a presença do próprio ego. A verdade sobre você é a realidade deste ser. Esta configuração psicológica de alguém presente é a ideia deste eu, deste ego, é a presença do próprio eu. Portanto, não nos basta uma resposta teórica. Nós precisamos ter um contato direto com nós mesmos para uma verdadeira compreensão. E quando há compreensão, repare, não é o entendimento. Quando há compreensão, há uma visão de liberdade, de clareza, de lucidez. Em geral, nós ficamos presos à ideia, a conceito, a pensamento. O pensamento que eu tenho, a ideia que eu carrego, o conceito que eu trago sobre este ou aquele assunto. Mas é um conceito. Como não há compreensão, não há liberdade. A presença da verdade está na compreensão e não no entendimento. Essa é a diferença. A compreensão do que é o eu, do que é o ego, é o fim da condição psicológica de prisão que esse eu, que esse ego representa. Porque o ego é esse sentido de separação entre você e a vida, entre você e o outro, entre você e Deus. Esse é o sentido do eu, o sentido de ser alguém presente aqui. Então vejam como é simples a colocação em palavras desta questão. Colocar em palavras a resposta para essa questão não resolve. Todo esse conjunto de memórias, de lembranças, de ideias que você tem sobre quem você é, sobre o que a vida é, sobre quem o outro é parte desse contexto de condicionamento nesta mente. Todo esse acervo é a base para esse sentido do eu, que é o ego. Então, o que é o ego? O ego é memória, é lembrança. O conjunto de pensamentos formando diversas ideias. É isso que o eu, o ego, representa. Quando você usa o pronome eu, você está se referindo a alguém presente, que o pensamento diz que é você, e de fato é você. A partir do pensamento.
A imagem que o pensamento estabeleceu sobre quem é você. Isso é o eu, isso é o ego. Mas você só terá uma compreensão real disso pela autoinvestigação, tendo por base o autoconhecimento. Então, de fato, você estará livre do eu, livre do ego. Porque isso é compreensão. De outra forma, um mero entendimento não resolve. As pessoas vêm há muito tempo tentando se livrar do ego, tentando se livrar do eu. Tudo que elas querem é uma vida livre de conflitos, problemas, sofrimentos. Tudo isso está nesse eu, nesse ego, nessa ideia de alguém presente, tendo uma relação com a vida, uma relação com o outro, tendo uma relação consigo mesmo. Então, por mais vasto e profundo que seja o conhecimento teórico a respeito desse assunto, isso não resolve. Nós precisamos compreender isso. Volto a dizer, não é entender, e sim compreender. O que requer um olhar para as nossas reações, quando elas surgem. Você não se liberta do medo, você não se liberta da raiva, do ciúme, da inveja. Você não se liberta das preocupações. Você não se liberta do sofrimento, tendo a teoria de que tudo isso faz parte do eu, faz parte do ego, como de fato isso faz. Mas a teoria não resolve. É necessário entrar em um contato direto com o medo, com o ciúme, com a inveja. Esse contato direto com o eu, com o ego, nos dá a compreensão do que ele significa, do que ele representa. É por isso que temos aqui encarecido com você o valor, a importância de uma aproximação nesta autoinvestigação, nesta autoinquirição, neste olhar, onde esse olhar, a presença, seja a presença da constatação direta, simples, daquilo que aqui está presente, sem qualquer interferência nesse fundo psicológico, que é o próprio eu. É assim que temos a revelação do que ele significa, do que ele representa. Então nasce essa compreensão. E quando há compreensão, temos a presença da liberdade. Observe que tudo aquilo que você compreende, a presença da compreensão silencia o pensamento. Quando uma questão está sendo colocada para você e você não tem a resposta, os pensamentos estão aí, agitados. Mas quando há clareza, essa clareza é a compreensão, os pensamentos se aquietam. Não há qualquer movimento de busca de entendimento ou compreensão, quando a compreensão já está presente. Então a mente silencia. Aqui a verdade da compreensão do eu, da compreensão do ego, é a libertação desse elemento que se separa, que se vê como uma entidade separada da vida, com suas ideias, opiniões, avaliações, crenças. Portanto, a resposta para a pergunta é: o que é o ego?
consiste na liberação ou na libertação desse eu, desse mim, desta pessoa. Estamos juntos? Portanto, o nosso trabalho aqui consiste em investigar a natureza do eu, para exatamente esta compreensão se mostrar, se fazer presente. Alguns chamam isso de liberação, ou libertação, ou iluminação espiritual. Quando há uma direta visão deste eu, ele não está mais presente. Porque termina a ignorância. Com o fim da ignorância, não há mais essa ilusão criada por esse sentido de separação que o pensamento condicionado produz. É a presença do modelo do pensamento nos dando uma imagem sobre quem nós somos, que se separa da própria vida. Uma imagem que se separa da vida. A visão clara desse condicionamento é o fim desse modelo de pensamento. Isso é o fim do eu. Isso é o fim do ego. O seu natural estado de ser é a própria vida. É a própria realidade divina. Não existe tal coisa como esse eu. Quando temos o fim para esse modelo de programação, de condicionamento psicológico, de condicionamento mental, temos a presença daquilo que é indescritível, daquilo que é eterno, daquilo que está além da mente, além do pensamento, que é a verdade do seu ser. Essa é a verdade de Deus. Não existe esta separação entre você e a vida, entre você e Deus. Há uma única realidade presente e ela é não dual. Daí a expressão Advaita significa em sânscrito o primeiro sem o segundo. Temos diversos vídeos aqui no canal falando sobre Advaita. Isso é direto dos Vedas. Mas é mais que uma teoria, é uma realidade quando isso é assumido como seu estado divino, como seu estado natural. Portanto, deixamos de lado por completo as teorias, as crenças, os conceitos, para uma visão direta da verdade sobre isso. Nesta constatação. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, eu sempre achei que me conhecia, mas ouvindo o Senhor, vejo que eu estava errado. Como eu posso me conhecer? Então, Gilson, se conhecer é fundamental. É conhecer a si mesmo. É conhecer o próprio ciúme, a inveja, o medo, a raiva, a dor da solidão. É conhecer seus estados internos de tristeza, como também de prazer, de alegria, de euforia. É conhecer aquilo que você considera em si mesmo positivo e também negativo. É tomar ciência da verdade sobre este eu, descobrindo que tudo aquilo que faz parte deste eu está dentro dessa estrutura, que é a estrutura desta mente egóica, desta mente separatista, isolacionista, desta mente que é o resultado do condicionamento mental, que é o condicionamento psicológico. Todo esse condicionamento psicológico, que não é outra coisa a não ser a memória psicológica,
Isso deu a base para esta constituição mental. Essa é a mente do eu, é a mente egóica. Essa não é a realidade deste ser, é a verdade da pessoa, do mim, do eu. Tudo que você sabe sobre si mesmo está nesse conhecer quem você é. Faz parte do conhecimento que você tem sobre quem é você. No entanto, tudo isso está dentro de um modelo de pensamento. Não é a realidade. A realidade está além de tudo isso. Me refiro a essa realidade de ser. Portanto, aqui, a primeira base consiste em investigar a natureza do eu. Isso é conhecer a si mesmo. E nesse conhecer a si mesmo se revela que esse eu, que é constituído de memórias, lembranças e todo tipo de conhecimento, é basicamente pensamento. Pensamento condicionado, memória programada. Não é a realidade do seu ser. Portanto, aqui nós temos duas coisas. A primeira é a compreensão da verdade sobre o eu, o que significa o fim desta continuidade do ego. E a outra coisa é a realidade presente, além desse fundo, além desse condicionamento. Quando ela se expressa, é a própria realidade divina, é a realidade de Deus, é a realidade do seu ser. Você nasceu para, nesta vida, assumir a verdade daquilo que aqui está presente, além desse nascimento, além desse corpo e desta mente, além deste sonho de mundo e de vida pessoal. Essa é a revelação da verdade divina, aquilo que alguns chamam de iluminação espiritual ou realização de Deus. É nisso que estamos aqui trabalhando com você, nos encontros online que temos nos finais de semana. Estamos trabalhando com você em encontros presenciais, em retiros. Assumir nesta vida a realidade da beleza, da liberdade, da felicidade de ser. Ser sem sofrimento, ser sem confusão, ser sem desordem, ser sem medo. Ser. Essa é a verdade sobre você. Essa é a verdade sobre Deus. Essa é a verdade sobre a vida. Isso requer a presença do autoconhecimento, requer a presença da meditação. Os diversos vídeos aqui no canal estão apontando para este lugar, para esta vida, para esta dimensão de ser. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, deseja realmente se conhecer, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo e faz uma investigação particular com quem se dispõe a isso. E segundo, e mais impactante, é que, pelo mestre já viver
Nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta, um campo de silêncio, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, nós temos uma facilitação incrível para nos conhecermos, para nos auto-investigarmos. De maneira espontânea, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter um vislumbre real dos assuntos tratados aqui no canal. Então, fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.